Boa tarde, senhores colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha, uma boa tarde. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental... Não, acho que já deu, né? Havendo quórum regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da seguinte sessão. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos 37, 38 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 24 de 4 de 2023. Expediente. Moção número 17/2023, de autoria da vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Projeto de lei PE 43/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 44/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PLC-PL 04/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Projeto de lei PLC-PE 13/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PLC-PE 14/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PLC-PE 15/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos números 247 e 248/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 249/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento 250/2023, de autoria da vereadora Giovana Vito Mandardo. Requerimento 251, 252 e 254/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimentos 253 e 255/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 256/2023, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento 257/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimento 258/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 259 e 260/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação 225/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicação 228, 229/2023, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Indicações 237 e 238/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Terminado o expediente, passamos para o horário político, com o tempo de 3 minutos e meio, a vereadora Giovana Vitor Mondaro. Declina. Vereador José Zairo Casagrande. Jair José Casagrande. 1 minuto para o Maneca. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadora, vou ser rápido. As pessoas que nos acompanham pela rede social. Hoje, então, no AM Master Hall, às 19h30, acontecerá o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias, realizado pela LESC. Então, eu entendo que é extremamente necessária a participação de todos os vereadores, né? Pedindo para o nosso presidente Salésio e a presidente da Comissão de Educação representar o fórum que foi aprovado por esta casa semana passada. Da mesma maneira, vamos proceder, vereador Toninho, em outros eventos
em relação às universidades comunitárias, fazendo um rodízio entre os vereadores que têm essa pauta. A defesa das instituições da CAF, na verdade, tem sido uma grande discussão em toda Santa Catarina. Se a gente vincular que a Unesc, ela, ao mesmo tempo, ela tem uma natureza pública, ela também tem um vínculo especial com as comunidades, essas instituições da CAF. Que esse vínculo é especial, esse vínculo é diferente. Então, por isso nos motiva a defesa desse sistema, isso nos motiva a fazer a defesa da Unesc. Então, o momento é de participar e fomentar todas aquelas ações de entidades e organizações civis para viabilizar maior acesso dos jovens catarinenses às universidades do sistema ACAF. O nosso papel, então, é de lutar para que os recursos do Faculdade Gratuita continuem sendo aplicados nas universidades comunitárias. Esse debate ele está em voga, nós vamos participar e eu repito, eu gostaria que todos os senhores vereadores protagonizassem essa discussão a partir da participação efetiva hoje no fórum, vereador Valdir. Prazer tê-lo aqui. Tá? Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Muito boa tarde a todos os membros dessa mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham, em casa ou aqui pessoalmente. Olha só, primeiro eu quero cumprimentar o Valdir, muita alegria estar conosco, Valdir. Isso mostra quanto progressista o compromisso realizado estão cumprindo. É um prazer te receber e conta com toda a nossa bancada e com essa casa para todos os encaminhamentos que o senhor tiver. E aproveita bastante esse período. Aproveite os seus 30 dias para, de fato, justificar a sua vinda, né? Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, semana passada tivemos reunido lá com o GGIM, com muitas demandas, muitos assuntos tratados, daquilo que se pretende, né, no curto prazo. Estive conversando, inclusive, com o prefeito Clésio Salvaro, falando sobre a possibilidade de convênios a nível estadual para auxiliar na segurança do município, o qual ele acolheu muito bem, pediu para que esse encaminhamento fosse realizado pelo GGIM, que ele, de fato, vai pessoalmente tratar dessa questão junto com o governador do estado. Acho que aquilo que a gente conversou aqui, né, e que o prefeito vai também se envolver para que os convênios possam ser realizados e trazer para Criciúma alternativas junto para a segurança. Então, eu fiquei muito feliz pelo envolvimento do prefeito, qual externo minha gratidão por conta dessa acolhida e a sugestão acatada, apresentada por nós, e também levamos ao GGM, conforme combinado, levamos ao GGM, que prontamente acolheu e cujo encaminhamento fará sem problema nenhum. Fiquei muito feliz por isso. Uma outra questão está muito relacionada à saúde. Então, a nossa comissão ela tem procurado se envolver muito fortemente nessas questões. O secretário tem nos dado o espaço para conversar, apresentar algumas questões, alguns debates que são importantes. Semana passada também tivemos um papo lá para rever as questões associadas a protocolos, coisas que nós da comissão, né, Daniel, estamos percebendo. Então, a gente está procurando levar essas questões e deve, né, se a sugestão assim for acatada, fazer alguns eventos relacionados a isso. A criação, a unificação da informação, a unificação dos protocolos, a conscientização das pessoas usarem a unidade de saúde, usarem as UPAs, usarem os hospitais, que é o que nos parece estar faltando. Isso deixaria de sobrecarregar determinadas unidades quando todos possam ou podem estar usando aquilo que compete efetivamente de acordo com cada situação. Então, eu creio que essa acessibilidade, essa possibilidade está sendo aceita, né? E eu agradeço também ao secretário por permitir ouvir as pessoas e as demandas que a gente vem apresentando através da nossa comissão, que, aliás, tem sido muito atuante e presente, de fato, nas demandas que
as pessoas estão nos trazendo. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos os membros da nossa comissão, que realmente têm tido uma participação muito efetiva. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Rosen, que dispõe de mais 1 minuto do vereador Zairo. Presidente, muito boa tarde, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores. Vereador Manuel, você tem mais o tempo do Toninho da Embralite. Obrigado, vereador. Público presente, em especial aí a Silvana, o Pierre, lá do Conselho de Segurança da Mina do Mato, ao William, enfim, a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais. Muito boa tarde. Quero também dar as boas-vindas ao nosso colega agora, né, vereador Valdir Martins. Seja bem-vindo, sucesso. Esta minha fala é para justificar a retirada da moção de repúdio a fala do secretário de Educação, e conforme esse vídeo que eu gostaria que fosse exibido agora. Aliás, vou estar repetindo, né, a exibição dele. E por isso, né, eu sempre ouvi, e agora enfrentei, assumindo aqui a Secretaria de Estado da Educação com a Patrícia, essa proibição de, na escola, não fazer festa, não fazer, que mais? Não vender pastel, não fazer programa, não vender chopp, não vender cerveja, não vender quentão, né? E nós analisamos, inclusive conversamos com o Ministério Público, que alguém dizia assim que o Ministério Público proibiu, né? Tem nada disso. Eu acho que inventaram aí um pouco de preguiça para não envolver a sociedade e a família na escola, sabe, Patrícia? E por isso, né, eu sempre ouvi, e agora enfrentei, assumindo aqui a Secretaria de Estado da Educação com a Patrícia, essa proibição de, na escola, não fazer festa, não fazer... Eu acho que está repetindo. Que mais? Não vender pastel, não vender... Vamos lá. Não fazer programa, não vender chopp, não vender... Pode dar uma pausa aí. Nós, como sabemos, alguns fatores facilitam o consumo de álcool. Iniciativas de prevenção e intervenção precoce para reduzir os danos a longo prazo relacionados com o álcool têm que ter em conta fatores que influenciam o uso de álcool pelos adolescentes, como, por exemplo, por ser socialmente aceito, observou-se que o uso de bebidas alcoólicas teve sua primeira acessibilidade em ambiente familiar e em grupo de amigos. É comum familiares e amigos bebendo desde cedo, o que torna o consumo de álcool algo normal. Além da facilidade de obtenção pelas crianças e jovens, por ausência de fiscalização e baixo custo da bebida, facilitando o acesso e, consequentemente, o consumo de bebidas alcoólicas por jovens menores de 18 anos. Um estudo português constatou que a perturbação da conduta é a forma mais comum de psicopatologia, olha só, em adolescentes com abuso de álcool. Em crianças com critérios compatíveis com perturbação da conduta, os comportamentos antissociais são fatores de risco para um início precoce do uso de álcool, para problemas relacionados com o álcool na adolescência e para o desenvolvimento. A associação entre o consumo de álcool e a depressão foi também demonstrada por vários autores. O abuso de álcool por adolescentes está frequentemente associado à ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio.
Estudos observaram que o uso de álcool tem sido considerado um dos fatores relacionados a problemas sociais, de saúde e educacionais, recaindo nesta última esfera sobre a aprendizagem e trazendo como consequência o abandono e a evasão escolar. De acordo com um levantamento realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, em 2010, o crescimento do uso abusivo de álcool em adolescentes chegou ao preocupante percentual de 74% dos adolescentes que já haviam feito de uso de álcool ao menos uma vez na vida. Conforme a OMS, um estudo de 2015, o que também vem preocupando as autoridades é a diminuição da idade em que os indivíduos têm o primeiro contato com a bebida alcoólica. Nesse sentido, faz-se necessário pensar em ações dentro e fora da escola, com apoio da sociedade, profissionais da área da educação, segurança e saúde, já que esta causa transtornos mentais e comportamentais, dependência, doenças não transmissíveis, cirrose hepática, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, além de lesões resultantes de violência, confrontos e colisões. Ademais, estudos referem que o uso de álcool e outras drogas por adolescentes estão associados a diversas consequências, entre elas os problemas escolares como evasão e abandono. O estudo constatou ainda que o uso de álcool tem provocado amnésia, dificuldades de concentração, perda de coordenação motora, alteração de comportamento, interferindo em seu desempenho escolar, dificultando assim sua aprendizagem. A interferência na aprendizagem está relacionada a diversos fatores, destacando neste estudo o uso de álcool implicando no desenvolvimento cognitivo do adolescente. Não há dúvida de que o consumo de bebida alcoólica seja uma questão que precisa ser trabalhada com os adolescentes e na família, na escola e na comunidade, auxiliando a prevenção e a redução do consumo dela de forma articulada entre os setores da saúde, da segurança e da educação. Eu estou gostando de ver aí, né, alguns colegas trazendo a questão da saúde mental, né, principalmente de crianças e adolescentes, e que bom, mas a gente precisa pensar na causa desses problemas mentais. O que está por trás disso? Não é só na consequência. Eu gostaria de agradecer aí a vereadora Giovana Zanetti, vereador Paulo Ferrarese, o Júlio Kaminski, o Juarez Jesus, por ter assinado a nossa moção de repúdio. Vamos estar encaminhando pela... Meu Deus... Não, mas nós tiramos em nome da casa, mas vamos estar encaminhando em nome da Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Valdir Martins Anacleto. Em nome de todos os vereadores, seja bem-vindo a essa casa, Valdir. A mesa diretora se coloca à sua disposição também para qualquer informação. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, vereadores, a pessoal que nos assiste nas redes sociais, os amigos aqui presentes também, pessoal do Conseg, pessoal que vem nos acompanhar. Hoje o nosso tempo mais vai ser agora mesmo para agradecer, né? Que eu creio para vocês que é um momento histórico para mim, um orgulho muito grande estar aqui também, representando a nossa cidade de Criciúma. A gente que trabalha muito com a comunidade, a gente é líder, né? A gente sabe a dificuldade que tem no geral. Então, eu creio que é um momento único. Quero dizer para você que estou adorando aqui, já estou há alguns dias nesse, e para mim isso é muito importante. Agradeço também a Deus, né, por essa oportunidade, toda a minha família que deu apoio geral para mim. E também quero dizer que vou trazer muita coisa para essa casa,
quero o apoio de todos, vocês terão o meu apoio também, certo? E juntos eu tenho certeza, como eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, juntos nós somos mais fortes, e é assim que vai ser. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Frederico Antunes. O senhor dispõe de mais 1 minuto do vereador Toninho da Figueira. Não, eu estou dando para ele. Você está dando. Então você dispõe de 2 minutos e meio, senhor. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores e vereadoras, quem nos assistem no plenário. Também dar boas-vindas ao Pierre e à Suzana e a todos que nos assistem pelas redes sociais. O objetivo principal, senhor presidente e demais vereadores, é dar justamente um bem-vindo, né, ao nosso colega do bairro Mina do Mato, o vereador Valdir Anacleto, que agora Mina do Mato está privilegiada, né, com 2 vereadores. E eu te convido, Valdir, para nós unir as nossas forças e lutarmos pelos nossos bairros. Demandas importantes como pavimentação da Pedro Luiz, como o acesso, melhorar o acesso da pavimentação ali no fluxo da entrada na Clarinda Melhor de Luca, que desemboca pela rodovia Sebastião Toledo dos Santos, onde esse vereador, no ano passado, foi 3 vezes à Secretaria da Infraestrutura para que a gente pudesse, já com projetos em mãos que estamos primar e trabalhar por melhorias ali. O nosso tão esperado Centro Comunitário da Mina do Mato, onde você também, como membro da Associação de Moradores, sabe que hoje o bairro Mina do Mato conta com R$1.200.000 de emendas, de recursos vindas dos nossos parlamentares, para que possamos construir o nosso centro comunitário, que hoje até já tem nome, Narcisa Goulart e Luiz, um projeto já aprovado nessa casa. E também contar com você pelas nossas lutas constantes na saúde, né? Já que o senhor é um gerente de uma das mais principais unidades de saúde de Criciúma, e dizer que essa casa se coloca à disposição, bem como esse vereador, Gabinete 407, estamos ali à disposição para ajudá-lo, ok? Seja bem-vindo a essa casa. Com a palavra o vereador Antônio Córdova de Oliveira, que dispõe de mais 1 minuto do vereador Daniel Antunes. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Valdir, seja bem-vindo ao público que nos assiste. É a minha subida nessa tribuna para questionar uma situação a qual há muito tempo já vem para me falar isso. O vereador Márcio, que foi chefe do pátio de máquinas. É tão difícil, né, a gente trabalhar tanto para, hoje, em nome da comunidade, né, a gente que está sempre à disposição da comunidade, a gente se doa para a comunidade, mas muitas das vezes eu questiono que somos só um canal de comunicação. Nós tentamos dar o nosso melhor, né? Essa final de semana teve uma coisa que me deixou bastante preocupado e triste, né? Eu sempre procuro passar para as pessoas quando pede algo que a gente venha falar, tipo uma indicação, que a gente vem fazer, um requerimento, enfim, eu sempre procuro passar para as pessoas. Vocês têm um 5,6, vocês procuram fazer o protocolo no 5,6 e pedir o número do protocolo para que o serviço ele seja registrado e esteja uma transparência, e a pessoa que fez o pedido esteja um retorno. Me aconteceu uma situação de uma família no bairro São Francisco, na rua do Oswaldo Gomes, uma família no qual tem o esposo acamado, com 4 filhos, e um esgoto a céu aberto dentro do cercado, estourou na rua, né, e acabou vindo para dentro do cercado há mais de 3 semanas, a qual ela fez a solicitação, mas, enfim, né, não passaram o número do protocolo para ela, e esse problema veio se tornando um problemão, não só para ela, e sim para os moradores ali perto, né. Eu, como líder comunitário, né, as pessoas cobram a gente como a gente, muitas das vezes, acham que a gente não está fazendo muita coisa. Então, questionei o pessoal responsável da intendência da Grande Rio Mãe, né, ao qual sempre me atenderam muito bem, mas a minha preocupação maior que eu quero falar nós mandar um caminhão-pipa, hoje nós temos um caminhão-pipa, né, para suprir 118 comunidades, mandar para Tubarão para consertar, sendo que nós temos vários profissionais aqui na nossa região. Cadê os nossos empreendedores aqui dentro? Então, acho que nós devia, né, orientar, né, ajudar que os empresários daqui entrassem nessas licitações, até mesmo para a gente fiscalizar o que vem acontecendo com nossos, né, carros públicos, enfim, que vão para essas oficinas para fora. Então, é um problema que eu vejo
que a gente tem que ver essa questão, porque nós temos empresários aqui dentro, eles precisam, né, desse apoio. Sim. Vereador, só para contribuir com a sua falação, a partir do momento que os trabalhos da prefeitura às vezes sejam efetuados numa outra cidade, às vezes não é pela vontade própria do executivo, mas sim pela licitação que é feita e, de repente, aqui eles estão cobrando o valor mais alto, eles estão fazendo no local mais barato. É isso que tem que ser analisado também. Eu entendo, vereador, eu entendo, só que eu acho também que precisa uma forma de uma licitação, ela se espalhar para as pessoas, para as oficinas, né, até mesmo se mostrar à disposição. Muitas das vezes, não se sabe quando está acontecendo uma licitação. Muitas das vezes não sabe, simplesmente ser colocado num painel na prefeitura, mas não é demonstrado para os demais. Então, esse é um grande problema que a gente tem que resolver, né? Eu tenho visto isso, né? Até porque quem sofre é a comunidade. Quem sofre é a comunidade. Eu penso dessa forma. Tá? Obrigado. Eu quero já parabenizar o Dado lá, o Gelson está fazendo um belo trabalho, porque o prefeito falou, né? Quando o Gelson assumiu, o prefeito falou, temos que cobrar. Então, esse é o nosso papel, temos que cobrar. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Seu tempo cedido ao vereador Nicolas. Com a palavra o vereador Márcio. Declina. Com a palavra o vereador Nicolas, que dispõe do tempo da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Boa tarde ao público que nos assiste aqui em casa. Obrigado, vereadora Giovana Zanetti, por ter cedido o seu tempo também. Presidente, colegas, vereador Kaminski, presidente da Comissão de Saúde, ontem, na semana passada, eu recebi um contato de uma aluna minha, uma ex-aluna minha da Unesc, do curso de administração, em que ela relatava a mim que estava com muita dificuldade, primeiro, de contato com o posto de saúde para agendamento no São Sebastião, e posteriormente ela disse que conseguiu na Santa Luzia o atendimento pediátrico para fazer a primeira consulta dela com seu bebê recém-nascido, e conseguiu fazer a primeira consulta com 66 dias da criança. Sendo que o ideal, conversei com alguns pediatras, é de 5 a 30 dias acontecer a primeira consulta. E isso já me deixou um pouco desconfortável na semana passada, esse assunto. Já levei, inclusive, essa situação à Secretaria de Saúde. Só que ontem, à noite, estava em casa, de repente começa a pipocar mensagem no celular, que o pessoal estava com muita fila no Hospital Santa Catarina, que o pessoal estava aguardando do lado de fora, que está bastante complicado o hospital e tudo mais. Era cerca de 10h30, 11 horas, eu peguei meu carrinho e fui lá, no Hospital Santa Catarina. Fui muito bem atendido pelo Fernando, que estava como responsável naquele momento, muito bem atendido pela enfermeira Luciana, acho que é Luciana o nome da enfermeira. Me passaram toda a situação e eu pedi para eles os dados de ontem, de domingo, para saber, né, o que estava em atendimento verde, azul, amarelo, vermelho. Ontem, no Hospital Santa Catarina, materno infantil, nenhum atendimento foi classificado como vermelho. Nenhum. Amarelo, 13% dos atendimentos. Verde, 65% dos atendimentos. E azul, que é mais leve que o verde, 21%. Ou seja, se a gente somar o que é verde e o que é azul, dá 86%, quase 87% dos atendimentos realizados somente no dia de ontem no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Sendo que desses atendimentos azul, a gente tem aqui tosse há 15 dias, dor de garganta, lesão na pele, alergia, relato de febre, relato não constatado pelo médico, relato de febre e dor leve. Desses atendimentos que foram considerados como azul. Conversando também com os pais que estavam lá aguardando, e na postagem que eu fiz questão de preservar os pais, preservar
os médicos, preservar a instituição, conversando com eles, eles falaram para mim sobre a dificuldade que eles estão tendo de ter pediatra e atendimento para agendamento no posto. O responsável relatou a mim que teve situações ontem que foi relatado dor de garganta, tosse, mas que ficou evidente para o médico que o pai só levou o filho lá para fazer pesagem, para fazer o acompanhamento básico. Então nós temos uma situação que o posto de saúde, e aqui não é nenhuma crítica ao funcionário, ao agente comunitário, ao servidor do posto de saúde, mas a gestão que está faltando pediatra, a gestão que está faltando médico, e isso é evidente. Isso está claro no caso que aconteceu na semana passada com essa minha ex-aluna, e está claro pelo que está evidenciado nos atendimentos do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. E que muitas situações que eram para ser resolvidas no posto estão sendo encaminhadas ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Conversando com o vereador Kaminski, ele disse que isso é uma situação que a própria Comissão de Saúde já encaminhou para o nosso secretário. Por não fazer parte da Comissão de Saúde, não tinha essa ciência, mas fiquei muito feliz e entrego aos senhores, como Comissão de Saúde, esses números, já passei para o vereador Kaminski, justamente para corroborar e auxiliar no trabalho realizado pela Comissão de Saúde. É uma situação que me deixou bastante preocupado e, ao mesmo tempo, fazer a cobrança ao Instituto IDEAS, que é o responsável pelo Materno Infantil Santa Catarina, para que conclua logo aquela obra e as crianças possam esperar dentro do hospital. Tinha criança de colo esperando fora. E ontem, 11 horas da noite, a hora que eu saí, estava garoando, vento, para uma criança de colo, um vento simples já é preocupante. Então, é importante concluir logo essa obra, é importante que a gente tenha essa cobrança e possamos concluir logo essa obra e dar condições para que a população que procure o Materno Infantil Santa Catarina como última guarida possa ser bem atendida. Aqui não é uma crítica para diminuir ninguém, é para a gente poder melhorar o serviço para o cidadão, que esse é o nosso objetivo. Levantar o assunto e buscar resolução, tanto no Estado quanto no município, e dar resolutividade para a população. Obrigado, vereadora Giovana Zanetti, pela oportunidade, pelo tempo, inclusive. A palavra à vereadora Roseli de Luca Pisolo. Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham. Hoje nós recebemos na Comissão de Educação a gerente regional de educação, a senhora Ronise, e também a Rejane, que é integradora da gerência. E o nosso questionamento foi sobre por que a redução do Bolsa Estudante, que foi o ano passado, o primeiro ano que ela foi instituída, foram 60 mil bolsas, este ano, segundo ano, 10 mil bolsas. Então, eles vieram, trouxeram a lei geral, trouxeram o decreto do ano passado, o decreto deste ano, com as bolsas concedidas. No ano passado, Criciúma foi em torno de 3 mil bolsas, 3.004 bolsas, e este ano, 824 bolsas. O que foi nos relatado é que essa redução se deve ao acréscimo no transporte escolar, de acordo com o novo ensino médio, que no novo ensino médio o aluno, ele antes ficava só no período da manhã ou no período da tarde, hoje, dependendo da grade da escola, ele fica pela manhã ou até 1h30 da tarde, ou vem à tarde em 2 períodos ou em um período, e também na alimentação, porque
nos outros anos, no ensino médio, que era só uma alimentação, no novo ensino médio são 3 alimentações diárias. Então, a resposta que nós tivemos foi essa. Cresceu muito a alimentação e cresceu muito o transporte, e aí eles retiraram do novo ensino médio. Eu questionei, porque foi pauta dessa casa também, acho que até o vereador Kaminski questionou, que ele foi... alguém, acho que foi o vereador Kaminski, que também questionou nessa redução, se eu não me engano foi o vereador, foi a vereadora Giovana também. Eu questionei porque uma das... disseram, não, porque o objetivo era diminuir a evasão e, segundo o Estado, não diminuiu a evasão. Eu questionei e elas disseram que, a princípio, sim, diminuiu a evasão e eles vão ter, mas eles não têm ainda esses dados do governo do Estado. Então, nós fizemos esse questionamento, a pauta essa foi uma lei estadual, começou ano passado, primeiro ano, reduziu e essa foi a justificativa do Estado para essa redução. Certo? Questão financeira. Nós convidamos a gerente, e ela vai estar aqui no dia 23 de maio, para estar conversando com numa tribuna livre, para estar conversando com todos os vereadores e informando, inclusive, como é que é esse novo ensino médio. Porque nós sabemos que tem uma discussão nacional para... dispõe do tempo desse vereador. Obrigado, vereador. Existe uma discussão a nível nacional, né, para se acabar com o novo ensino médio. Então, nós, enquanto Câmara de Vereadores, não só a Comissão de Educação, eu acho que nós devemos entender como é que funciona esse novo ensino médio, porque ele não é uma lei que pode ser mudada de qualquer maneira, porque ela já está na LDB, que seria quase que a Constituição da Educação, não se muda artigos da LDB de qualquer maneira, com muita facilidade. Então, acho muito importante nós, todos os vereadores, entendermos como é que funciona esse novo ensino médio, porque como não é uma pauta diária nossa, nós também não temos conhecimento. Nós, eu, a vereadora Giovana, somos da área da educação, ainda temos um pouco de conhecimento, mas não tanto para tomarmos essa posição, né, se somos contra ou a favor. Inclusive, pedir para a gerente que ela traga também a posição dos alunos. Se os alunos estão satisfeitos, se estão aprendendo mais, se está mudando também a vida dos alunos, esse novo ensino médio. Então, no dia 23, ela vai estar aqui para fazer todo esse esclarecimento para os nossos vereadores, né, para nós conhecermos um pouco mais. E sobre... né, repetindo, sobre a questão dessa diminuição, é isso, nós vamos ter essa grande redução nas bolsas dos nossos alunos aqui para esse ano, que eles recebiam, era 6.500 anual, né, que davam 625 por mês, que a maioria dos alunos deixaram de receber. É isso aí, obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Quero aqui desejar também as boas-vindas ao Valdir Anacleto, também ficar à disposição, caso necessite, gabinete 701. Aproveite bastante o teu tempo aqui nessa casa. Eu subi, porque é uma necessidade de falar de um assunto que a gente quase não fala aqui nessa casa. Casam. Gente, que é isso? Todos os dias eu recebo, vereador Nicola, reclamação da Casam sobre falta d'água. Todos os dias. O bairro Ana Maria, ninguém aguenta mais. E aí é bem verdade que algumas pessoas não acompanham a Câmara de Vereadores. Não acompanham, pastor Jair. E aí eles falam assim, pô, o que vocês estão fazendo? Que a Casam deita e rola. Eu digo, não, a gente tem uma comissão lá que está trabalhando e a gente está empenhado em relação a isso. E está mesmo. E a gente tem que ir para cima. Não dá para ficar dessa forma. Não dá para ficar dessa forma. Eles tratam a população de qualquer jeito. Mas aí
o pessoal faz a reclamação, aí eles informam, olha, a gente não tinha reclamação nenhuma, mas lá no Ana Maria, quase todo dia à noite, falta d'água. É um absurdo. Tu paga caro para ter um serviço, e tu tem um serviço da forma que tá efetuando a Casan, é inadmissível. Lamentável, mas é isso. Queria também falar sobre o projeto de lei que a gente aprovou semana passada e agradecer os vereadores. Parece algo tão simples, vereador Nicola, e às vezes eu até me questionava, será que é necessário, né, que a gente aprove uma lei para que oficialize o cordão, até porque o cordão de girassol já é algo que já funciona no mundo inteiro, e eu tinha dificuldade até para entender isso, mas talvez falta de sensibilidade, porque depois da aprovação, quanto feedback, quantas pessoas que falaram assim, eu chorei quando foi aprovada a lei, pelo que eu passo, pelo que eu sofro, pelos constrangimentos que a gente passa. E aí, recebi áudio de uma mãe que estava grávida e tem uma filha de 4 anos autista e foi numa clínica aqui da cidade fazer um raio-x e ficou aí em torno de 40 minutos esperando na fila e a menina dela, autista, 4 anos, começou a chorar. E o médico chama e a menina chorando e ela tentando acalmar a menina, e sabe como é que é, autista, estava toda... Aí a mãe fala para o médico, não, doutor, só deixa eu dar acalmar a menina. E deu um caderninho e um lápis. Aí o médico falou para ela assim, tá, por acaso aqui é um parquinho? Gente! E aí me fortalece em relação ao cordão de girassol. Minuto do vereador Obadias. Obrigado, Benones, obrigado, vereador Obadias. Sabe, algo tão simples, para nós é simples, mas para eles faz toda a diferença. E eu vi o desespero dessa mãe. Assim, eu saí irritado. O marido dela mandou áudio para mim assim, eu não sei o que fazer. Porque é inadmissível que uma pessoa não tenha sensibilidade para ver que estava ali uma mulher grávida com uma criança autista de 4 anos e não entender que aquela mãe estava tentando acalmar para poder fazer o exame. Aqui, por acaso, é um parquinho. Gente, o que é isso? Nós temos que evoluir muito, né? Ser humano, olha... Mas era isso. Desculpa aí o desabafo, mas a gente tem hora que a gente fica de cara, assim, porra, não sei para que estuda tanto um médico. Como é que pode não ter a sensibilidade de, naquele momento, não, a criança é autista, a mãe está grávida, tem que respeitar. Então, obrigado, vereadores. Acredito que foi para a sanção do prefeito Clésio Salvaro, acredito que ele vai ter sensibilidade, né, de estar aprovando essa lei aí de tamanha importância. Sancionando. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, ao Pierre e à Suzana, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Valdir Nacleto. Que Deus te abençoe aí, que faça um bom trabalho nesse período, que esteja aqui juntamente conosco nessa casa. A todos os presentes. Vereadores, eu ia fazer uma leitura dos números de atendimento do Hospital Santa Catarina, mas o Nicolas já passou aos vereadores, passou à população. E eu sei do empenho, é um hospital que é bancado pelo governo do estado, e eu sei do empenho dos profissionais que trabalham naquele hospital. Tem a minha filha que trabalha lá, e no sexta, que era feriado, sábado, domingo, o dia todo empenhada com transferência de pacientes para UTI de outros hospitais no nosso estado, realmente com compromisso. Mas o que o vereador Nicolas falou, o que nós temos tratado com o vereador Kaminski, com a Comissão de Saúde, é muito sério. Vocês lembram do ano passado que o governo do estado bancou uns recursos para a contratação de pediatra na nossa cidade, teve pediatra trabalhando na UPA, distribuído. Como ficou bom o atendimento às nossas crianças?
E hoje de manhã nós falando com o prefeito falando sobre o consórcio Cisanrec e tal, que tem custos muito altos, que a contratação deles, o município consegue contratar a preço menor, e vamos acreditar nisso, e vamos esperar que o prefeito contrate mais pediatra, que atende mais na ponta, os pediatras vêm atender. Nós temos pediatra no Rio Mãe, na Quarta Linha, na Santa Luzia, eu acho que no Mina do Mato, se não me engano. São 4 regiões, 5 regiões que tem pediatra. É muito pouco para a cidade. E muito mal, acho que não tem aproximação, não tem a liga das unidades de saúde fazer o encaminhamento, tu vai para o pediatra, ou liga lá, tem vaga para atendimento para essa criança com pediatra. Parece que não há essa vontade, na verdade. E eu acho que não é falar mal, mas dá para fazer melhor. Eu ainda sonho, gente, trabalhar na saúde, para mostrar para alguém que esse é o caminho. Nós temos que estar próximo das pessoas próximas da gente, os profissionais que estão ligados um ao outro para ajudar as pessoas. Eu vou para a unidade de saúde, oriento as pessoas dentro da unidade de saúde, vou para o CRAS, chega alguém lá, aí a minha amiguinha, nós estávamos falando agora há pouco, menina de 13 anos grávida, não tem nada para oferecer para o filho quando nasce. Não consigo um kit aí para o meu filho, para a minha filha. Daqui não, nós não temos nada para oferecer. O Paulo Ferrares está ali do lado e diz, tu liga para essa entidade que eles vão te arrumar. E arrumam, porque falta comunicação, é isso que precisa. Gente, um abraço, obrigado, presidente. A palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Dar as boas-vindas também ao vereador Valdir. O vereador Juarez levantou ali essa situação, que uma mãe se deparou em um projeto que foi aprovado por essa casa por unanimidade, do colar, ou do cordão girassol, enfim. E na semana passada, nós tivemos uma fala do presidente da República a respeito, relacionando os deficientes, que não são mentais, mas são intelectuais, relacionando com a violência que ocorreu nas escolas. E essa casa, senhor presidente, vereadores aqui, tem lutado, estabelecendo leis que foram aprovadas aqui justamente para amenizar e para proteger e trabalhar na inclusão dessas pessoas. E aí você vê uma fala de um presidente da República, vem ao público, relacionar esses deficientes intelectuais, relacionar com bandidos, com pessoas que recentemente ali mataram 4 crianças em Blumenau e tantos outros que ocorreu na nação brasileira. Você ouvir de um presidente da República isso, eu não sei, senhores, se vocês não ficarem indignados, mas eu fiquei muito indignado com uma fala dessa. Meu Deus, essa casa tem trabalhado. Os vereadores aí da gestão passada, nós já na época a gente já tinha trabalhado bastante, vários projetos, indicações foram feitas aqui. E a gente tem trabalhado para esse grupo de pessoas. E aí você ouviu uma fala de um presidente da República? Meu Deus, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer uma moção de repúdio, mas aí teria que fazer quase toda semana, ou teríamos que aumentar aqui a sessão plenária, não de segunda e terça, teria que fazer na quarta, na quinta, porque cada vez que esse homem abre a boca, só fala besteira, só fala bobagem. Falou que ia resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia, sentado no bar tomando cerveja. Até hoje a população está esperando a picanha.
Tem uma fala muito infeliz, irresponsável de um presidente da República. Imagine só, eu tenho o meu sobrinho aqui em Tubarão, ele é autista. A minha cunhada trabalha justamente na AMA, ali em Tubarão, para cuidar justamente para a inclusão nas escolas, justamente das crianças. Vereador, o senhor dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Obadias Benones. Obrigado, vereador Obadias. Como é que ela se sente? Ou melhor, vamos colocar as crianças que têm um amiguinho, que tem uma deficiência intelectual, que o presidente da República, vereadora Roseli, relaciona com bandidos. Imagine. Nem coloquei que ele tratou esse deficiente intelectual tendo um parafuso a menos. Nem ser humano ele trabalhou. Imagine só aquela criança, coleguinha, que é autista ali na escola, tudo se trabalha pela inclusão. Agora ele ouve do presidente da República que aquela criança ali pode ser um bandido, pode matar alguém. Isso é uma responsabilidade tremenda. Não, querido, já estou terminando aqui. Eu sei que você vai falar que ele veio a público pedir perdão, né? Se retratar. Mas a fala dele já se espalhou. O estrago já foi feito. O estrago foi enorme. O que a gente tem que fazer aqui, como vereadores e essa casa, é se indignar com a atitude e com a fala de um presidente que, infelizmente, não posso dizer que é um governo, mas é um desgoverno que está levando o país ao caos, a uma desgraça. Então, a minha fala aqui, e agradecendo o vereador Obadias pelo tempo, dizer da minha indignação, né? Levou uma comitiva para Portugal, mais de 70 pessoas com 2 aviões da FAB, em hotéis, pai dos pobres, é tido ele, mas escolhe os melhores hotéis 5 estrelas, para gastar milhares e milhões. Isso é um absurdo. Esse é o presidente daqueles que fizeram L. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, apenas para convocar a nossa reunião da comissão especial para amanhã, 15 horas. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, essa questão de ordem é para tirar do grande expediente o requerimento 249/2023, por gentileza? 249. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano. Obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. 12ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 247/2023, autor Nicola Martins. Requer-se a mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, e ouvindo o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: 1. Quando o município fará a reforma e adaptação das calçadas dos prédios próprios públicos, tal qual o que está sendo orientado para que seja realizado pelos moradores e comerciantes em edificações privadas? 2. Quando será realizada a reforma e adaptação das calçadas dos terminais da Próspera e do Pinheirinho? Em anexo, imagem da situação da calçada do terminal da Próspera. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente tem uma situação de que todos nós estamos sendo notificados, né, as edificações, os prédios, as casas, para poder ajustar as suas calçadas. E nós temos algumas calçadas que são estratégicas aqui no município que necessitam de uma manutenção urgente. Duas delas são a do terminal do Pinheirinho e do terminal da Próspera. Eu tenho algumas imagens da do terminal da Próspera, porque todos nós sabemos que o bairro Próspera é um bairro que tem uma população idosa maior. Isso todos nós sabemos. Isso é de conhecimento geral. O vereador Toninho Nembralite, que é da Grande Próspera, o vereador Juarez também. E aqui são algumas imagens da calçada, da chegada, da entrada do terminal da Próspera. E está bastante comprometido e já faz algum tempo que está assim. Eu já passei informalmente, enquanto eu era líder do governo, a Secretaria de Obras esse pedido, Secretaria de Infraestrutura esse pedido, para poder ajustar ali. Eu fui líder do governo em 2021. E ainda temos essa necessidade no bairro Próspera. Por isso eu faço esse pedido, que é o número 2 dos terminais, e o pedido 1 para saber quando que vai ser feito também dos prédios e próprios públicos, em geral, essa situação das calçadas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 225/2023, autor Salésio Lima. Instalação de placa indicativa com o nome e CEP da rua Írio Neto, bairro Fábio Silva. Indicação 226/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Gaspar, de frente ao número 55, bairro Operária Nova. Indicação 227/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Repintura de faixa amarela localizada nas ruas José Scott e Frederico Minato, além da sinalização de pare no cruzamento destas, bairro Operária Nova. Indicação 228/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Pintura da faixa elevada de pedestre localizada na rua Imigrante Benedete, de frente ao supermercado Lisandra, bairro Pinheirinho. Indicação 229/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Limpeza e manutenção da Boca de Lobo, localizado na rua Imigrante Casagrande, de frente ao imóvel número 287, bairro Pinheirinho. Requerimento 248/2023, autor Nicola Martins. Requer-se a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, envio de expediente à Casan questionando: 1. Após as diversas intervenções já realizadas, quando será realizado o reparo definitivo no vazamento da rua Papa Pio XII, no bairro Operária Nova? 2. Qual foi o problema identificado no local? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 230/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Poda das árvores existentes na rua Bartolomeu de Guzmão, número 42, bairro Operária Nova. Indicação 231/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Construção, instalação de lombada física ou eletrônica ou ainda qualquer outro mecanismo que sirva para diminuir o risco de acidente e colisões no cruzamento da rua Santarém com José Scott, localizado no bairro Operária Nova, conforme imagens anexa. Indicação 232/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Roçada, limpeza, conservação e adequação/construção de passeio público nos terrenos localizado no final da rua Pedro Álvares Cabral, ao lado da residência número 677 e na rua José Scott, 704, bairro Operária Nova. Indicação 233/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na Boca de Lobo, localizado na rua Eduardo Souto, de frente à residência de número 250, bairro Operária Nova. Indicação 234/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na Boca de Lobo, localizado na rua Valdir Porto Correia, de frente à residência número 236, bairro Operária Nova. Indicação 235/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Capeamento asfáltico na atual pavimentação de lajotas na rua Vicente Celestino, bairro Operária Nova.
Indicação 236/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Melhorias no capeamento asfáltico entre as ruas José Scott e Santarém, número 159, bairro Operária Nova. Requerimento 250/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. O governo municipal tem interesse em se inscrever no programa Mais Médicos, realizado pelo governo federal, para que mais profissionais possam atuar no município? Em caso de resposta negativa, que se justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Mesa diretora, os nobres colegas vereadores, público presente, eu solicitei esse requerimento justamente porque está aberto agora um edital que faz a contratação, né, com mais de 6 mil vagas para os mais médicos, que são os médicos estrangeiros poderem atuar nas unidades básicas de saúde dos nossos municípios. Santa Catarina foi contemplada mais ou menos com 244 municípios, que nesse primeiro momento do edital contemplaram aqueles municípios que já aderiram em outros momentos, em outros anos. Criciúma nunca aderiu ao programa Mais Médicos, mesmo precisando de médico. Ou alguém aqui discorda que não? Bom, vamos lá. Nesse sentido, me questiona o município a necessidade, na verdade, a vontade de aderir ao programa Mais Médicos, porque também conversei com o pessoal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, vereador, e lá eles falaram que, bom, ainda está aberto o edital. Se o município tem interesse, ele pode manifestar interesse, inclusive pode pedir mais vagas se achar que são poucas. Por exemplo, Içara terá 8 vagas, Morro da Fumaça, mais algumas. Os municípios aqui da nossa região, alguns já têm adesão do Mais Médicos e já comprovaram a sua eficácia, comprovaram o seu trabalho e, da mesma forma, a repercussão do que isso causou também na atenção primária em saúde desses municípios. Da mesma forma, estão fazendo novamente a adesão ao processo e o município precisa se manifestar a respeito. Então, indico ao município e já enviei também diretamente ao secretário se há interesse de fazer a adesão do programa Mais Médicos, porque está aberto e o município precisa, porque é sabido de todos nós. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários permaneçam como estão, os favoráveis permaneçam como estão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 251/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe projeto para capeamento asfáltico imediato e ou restauração da pavimentação de lajota nas seguintes ruas localizadas no bairro Santa Augusta. Rua João Paz, Rua João Bonifácio, Rua Bortolo Pavan, Rua São Martinho e Rua Manuel Agostinho da Silva. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 252/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será restaurada a pavimentação em lajotas na Rua Uruçanga, bairro Vera Cruz, via pública atualmente em péssimo estado de conservação, causando transtorno aos motoristas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 253/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda à possibilidade de ativar o Fundo Municipal sobre Drogas em Criciúma, criado pela Lei número 2888/93. Se a resposta for positiva, qual é o prazo para que isso aconteça? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 254/2023, autor Obadias Bernardes da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe projeto para capeamento asfáltico imediato e ou restauração da pavimentação de lajotas na Rua dos Rogacionistas, localizado no bairro Pinheirinho, próximo ao posto Barpe. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 255/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se existe possibilidade de construção de faixas elevadas próximas às paradas de ônibus nos dois sentidos da Avenida Centenário. Se a resposta for positiva, qual o prazo para a realização dos trabalhos? Em caso negativo, explicar o motivo. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, mais colegas, tem uma manchete que saiu no jornal, no portal, isso aí. Isso me fez levar uma saraivada de críticas. Porque a maioria das pessoas leem apenas a manchete, né? Não leem a notícia. A matéria, na verdade. Então, o que é importante destacar aqui? Que os principais benefícios da implantação de faixas elevadas são a ampliação da visibilidade dos pedestres no momento da travessia, a melhoria das condições de segurança, mobilidade e acessibilidade dos pedestres e proporcionar a manutenção da velocidade segura dos veículos, independentemente das circunstâncias. No caso desse requerimento, precisamos considerar que, em Criciúma, quem depende dos ônibus que ligam os terminais, que são os amarelinhos, precisa necessariamente atravessar a Avenida Centenário, não importando o sentido, né? Pois as paradas ficam em meio entre as faixas de rolagem. Então, eu queria me dirigir aos que me criticaram, né, para perguntar se tiverem uma opção melhor para resolver o problema dos passageiros, principalmente crianças e idosos, sem que sejam as faixas elevadas, e a mudança de localização dos abrigos e paradas de ônibus da Avenida Centenário, apresentem, que eu ficarei bem satisfeito em trazer aqui como sugestão, né, para o Executivo, para que realmente a gente resolva esse problema, porque muito acontece de pessoas perderem seu horário de trabalho, seu horário na escola, na universidade, porque às vezes quer atravessar, não consegue, por causa do movimento que é intenso e normalmente são horários de pico, e isso acaba trazendo um prejuízo. Idosos, então, né, precisando de um tempo maior para atravessar a faixa, esse é um risco bem grande de ser atropelado. Crianças, então, nem se fala. Enfim, a faixa elevada ela é diferente de lombada, né? Pelo menos eu penso que seja bem melhor uma faixa elevada, que tem uma altura bem praticamente insignificante em relação à lombada, e, como eu falei no início, a questão da segurança, né, das pessoas que atravessam por esta faixa. Eu vejo que as sinaleiras, como redutores de eletrônicos aí também, elas são instaladas para evitar a colisão de automóveis, não necessariamente para a segurança do pedestre. Então, as faixas elevadas seriam, com certeza, resolver esse problema por conta das condições que Criciúma apresenta para os passageiros de ônibus que têm que atravessar a avenida movimentada, principalmente em horário de pico, para que possam tomar o ônibus e chegar ao seu destino. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Presidente, nobres colegas, ao vereador Manuel, cabe levantar a discussão
Eu, particularmente, sou contrário às faixas elevadas. Fiz a análise na tarde de hoje. Cerca de 80 a 85% das paradas de ônibus que nós temos na Avenida Centenário estão muito próximas a semáforos. E por conta disso, tem o fechamento do semáforo e a própria faixa de pedestre do próprio semáforo. A Avenida Centenário, ela nasce do trilho, né? Ela corta a nossa cidade. Mesmo a faixa elevada não sendo uma lombada, ela traz uma redução de velocidade que acarretaria num problema muito grande de mobilidade na nossa cidade, que já é um problema da nossa cidade, a questão de mobilidade. Diminuir a velocidade média da Avenida Centenário, no que iria acarretar? Acho que vale essa conversa, inclusive, com a equipe que está elaborando o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. É uma pauta que o senhor pode ir direto à fonte, naquela equipe da Consutran. Alguém pode me lembrar? É Consutran, a empresa que está dando consultoria. Acho que vale essa conversa com eles e vale o debate em relação a isso. Eu, particularmente, acho que sou o contrário, acho que não deve haver nem lombada e nem faixa elevada na Avenida Centenário, por conta dos motivos que eu já ressaltei aqui. O que nós temos, inclusive, que fazer em relação a faixas da Avenida Centenário é ajustar algumas posições. A faixa, por exemplo, que está em frente ao Centro de Convivência da Terceira Idade e que tem a direita livre, para fazer o entorno do posto Dário, ali no Parque das Nações, aquela faixa é um problema, porque tem a direita livre. E muitas vezes o semáforo está fechado e como a direita é livre, as pessoas passam rápido, óbvio. Ali é um ponto que tem que arrumar. Acho que a gente tem que arrumar pontos de faixa de pedestre. Um requerimento que eu fiz recentemente sobre faixa de pedestre, em frente aos mais antigos aqui, em frente à Luminar, a antiga Luminar, o Giasse da Avenida Centenário, aquela é uma faixa de pedestres que está muito antes, indo em direção à Próspera, está muito antes do semáforo. Deveria estar junto ao semáforo. Por quê? Porque o cidadão sai da parada de ônibus, passa em frente, literalmente em frente ao ônibus, para ir em direção ao bairro São Cristóvão, a rua ali do Neblina. Então, acho que existem pontos a serem ajustados. Não vou votar contra o requerimento, obviamente, mas acho que é um ponto a ser levantado, até mesmo com a própria Consultran. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César Kaminsky. Ô, presidente, acho que o debate que está sendo trazido é importante. O Maneca traz um requerimento importantíssimo, que é o gargalo que nós temos em relação à Avenida Centenário. Nós discutimos na mobilidade urbana aqui várias situações, envolvendo ciclovia, por exemplo, né, o vereador Juarez? Ciclovia, o acesso aos pedestres, essa ligação, o conceito que se fala, o conceito que se traz em relação à mobilidade. O conceito, onde ônibus, pedestres, motocicletas, veículos, bicicletas, possam conviver em conjunto. Eu acho que esse é o debate que o Maneca está trazendo aqui. Essa é a grande discussão que precisa ser levada adiante. Esse debate nós tratamos na mobilidade urbana, né, vereador Nicolas? Não foi? Tratamos. E aquele ponto que tu se refere, realmente, ela é um caos. Ali perto da chaminé. É um caos. Quando tu está livre, tu está livre à direita, só que os carros estão parados, ela está livre e o pedestre passando. Quer dizer, realmente é um problema seríssimo. Eu acho que o vereador Maneca traz o debate. Vê, através da Avenida Centenário, uma forma de conviver pedestres, ciclistas, veículos, motocicletas e ônibus. Acho que essa é a discussão, por isso que eu entendo que esse requerimento pode ser essa provocação.
pode ser o caminho ideal para um grande debate. Show de bola. Vai ter uma parte, claro, por favor. Uma parte ao vereador Obadias. Está com dificuldade. Vereador, eu também estou com esse... Cara, minha sinusite também esse final de semana foi terrível. Estou tentando, vereador, poupar a voz, que eu quero falar amanhã. Eu estava ansioso para falar hoje, mas não consegui. Muito boa noite a todos os vereadores. Acompanhando o raciocínio do vereador Nicola e o teu raciocínio, e cumprimentar, porque eu acho que a Avenida Centenário tem que ser debatida mais, principalmente em horários de pico. Daqui a pouco nós vamos embora, ou vamos tentar sair daqui e vamos pegar Centenário. É um caos. Próspera, terminal Próspera. Eu tenho ali, até fiz questão de abrir, eu tenho 3 vídeos quando o cidadão desce, desembarca no terminal Próspera e vai tentar atravessar. Não consegue, irmão. Embora precisamos reeducar os nossos condutores também. Claro. Porque tem a faixa para parar. Tá voltando a voz, viu? Começa a aquecer, o negócio fica bom. Tá bom. Tem a faixa para parar e não respeitam. Aí o que o Mané coloca, o debate é importante. Todos aqui temos que debater isso. Uma mulher grávida tentando atravessar não consegue. Uma criança da escola, vindo da escola do colégio, que veio de ônibus, não consegue passar e os carros passam em alta velocidade. Então é um debate que essa casa precisa estar atenta a isso. Faixas mal colocadas, sei lá, condutores também, ciclistas, o cara passou ali, coitado, não perdeu a vida por um trisco, porque Deus resolveu brecar a morte lá embaixo, porque senão tinha ido para o Beleléu. Então, assim, o debate é interessante. Tem muitas coisas na Avenida Centenário que nós aqui, essa casa, precisamos trazer para nós discutirmos aqui, inclusive quem é o setor responsável, acho que é a DTT não, tenho certeza, DTT, para nós trazer esses pontos, esses gargalos, senão uma hora vai dar tragédias aqui, virar mais tragédias em Criciúma. Obrigado. Eu que agradeço, vereador, com a sua contribuição, apesar da sua voz aí. Então, o que está implícito, talvez, no requerimento, seja essa discussão, né, esse debate. Aliás, o vereador Nicola nos trouxe a outra vez aquela discussão em que a empresa que está fazendo o projeto não veio para essa casa para explicar e para discutir. Nós tivemos que ir lá porque foi provocado, senão nós não teríamos nem sequer participado da discussão. E é um assunto tão importante, porque exatamente a ligação, é que ela faz todo esse... A ligação do município está vinculado diretamente ao Centenário. Então, eu quero parabenizar a discussão, o debate, pela importância que é a questão da mobilidade para ser debatida. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 256/2023, autora Giovana Vitor Mandardi. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao consórcio Cribus, solicitando as seguintes informações. A. Existe alguma iniciativa entre as partes para reforçar a segurança na entrada e saída dos ônibus dos 3 terminais de Criciúma? B. Existe a possibilidade da contratação de guardas para o local para evitar a trafegabilidade de pedestres nos corredores de ônibus, colaborando assim com a segurança de todos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneça como estão, contrário se manifeste. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 257/2023, autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à CASAN para que explique qual a razão da demora para a reparação da via pública após o conserto dos vazamentos, bem como informe qual o prazo máximo estabelecido para o serviço executado. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneça como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 258/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: considerando os inúmeros acidentes que vêm ocorrendo no cruzamento das ruas Arthur Souza e
Pedro Rodrigues Lopes, bairro Comerciário, situação já relatada na indicação número 905/2022, existe projeto para a construção de faixa elevada ou outro dispositivo redutor de velocidade no referido local? Em caso de resposta positiva, quando será realizada a implantação? Em caso de resposta negativa, justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, agora sim faixa elevada. Indicação 288 de 2013 do então vereador João Batista Belloli, Tita Belloli. Esse assunto. Indicação 971 de 2018 do vereador Zairo José Casagrande. Esse assunto. Requerimento 752 de 2021 do vereador Nicola Martins. Esse assunto. Indicação 1568 de 2021 do vereador Zairo Casagrande. Esse pedido. Indicação 905 de 2022 do vereador Nicola Martins. Esse pedido. Até culminar em hoje, requerimento 258 de 2023 do vereador Nicola Martins. Bota a foto, por favor, porque eu não quero fazer essa previsão, mas vai morrer gente ali. Encontro da rua Pedro Rodrigues Lopes com a rua Arthur Souza, na frente de uma escolinha no bairro Comerciário. Vai dar problema. Vai dar problema. A Pedro Rodrigues Lopes é aquela rua que sai da Avenida Centenário, que a gente faz para entrar, para vir aqui para a Câmara, sabe? Aquela que entra à direita, vai subindo até chegar lá no City Club. Então, tá ali. E a Arthur Souza é a que vem do estádio Roberto Wilson. Vai morrer gente ali. Vai dar problema nesse local. Indicação de 2013 do Tita. Indicação minha, indicação do Zairo, requerimentos e tudo mais. A Câmara está fazendo o seu papel. Aquilo ali foi na semana passada. Horário de pico, horário de deixar e levar a criança. De buscar e levar a criança. Então, atenção, estamos cumprindo, estamos fazendo o nosso papel. Concedo a parte ao vereador Júlio Kaminski. Vereadora, obrigado, só para não ter que... Né? É importante também a fala que o senhor traz, porque o assunto que foi resolvido na Parlamento de Milioli, com a Celestina Zilli Rovares, com a Jadepata, também daquela entrada da Dolário dos Santos, só foi evitado os excessos de acidentes em que pese todo mundo critica. Porque o vereador pede uma lombada aqui. Porque o vereador fala de... Só foi resolvido os problemas. Por quê? Porque foi colocado uma lombada na Jadepata e foi colocado um elevado na Celestina Zilli Rovares, que exatamente parou os acidentes. Muito esporadicamente acontece. Antes era diariamente. Então, às vezes, quando a gente faz uma solicitação, não é porque tu gosta de lombada, não é porque tu estimula a colocação de lombada. Não é isso. O que se quer é evitar que os acidentes continuem acontecendo, por uma série de fatores. Uma delas talvez é a falta de conscientização, é a falta da política de educação de trânsito, uma série de coisas. Eu acho que... Eu trago o exemplo, não estou fugindo do requerimento, senhor presidente, muito pelo contrário, estou trazendo exemplos que ratificam a proposta apresentada pelo vereador. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Kaminski. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 259/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina solicitando as seguintes informações. Requer a avaliação da possibilidade e viabilidade, bem como, por conta da necessidade, criar um convênio entre Estado e município para
possibilitar uma compensação por prazo determinado até que os efetivos possam ser suficientes para a contratação de vigilância, a fim de levar segurança a todos os moradores de cada localidade. No nosso caso, em Criciúma. Tal questionamento se dá pelos seguintes motivos. Considerando a falta de efetivo policial em todo o estado de Santa Catarina, considerando a existência do orçamento para 20 mil policiais e a existência de apenas 9 mil, considerando que estamos passando por um estado de emergência. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 260/2023, autor Júlio César Kaminski. Envie de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esclareça as seguintes questões. Em reunião na escola Ensino Fundamental Padre Ludovico Cóccoli, junto dos pais dos alunos, houve a manifestação em não concordar de levar os filhos para a escola por conta da falta de segurança dentro da mesma. Razões: ataques que aconteceram em Blumenau e também no Hospital de Américas Brasiliense, entre outros. Os pais consideraram que a escola está muito insegura por conta das obras, tornando-se completamente vulnerável, aumentando ainda mais o risco. Requer a possibilidade de, pelo estado de emergência, seja por conta do próprio município ou mesmo por meio de um convênio junto com o governo estadual, contratar vigilantes, permitindo melhor segurança aos pais para encaminhamento das crianças para as escolas, considerando que tal problema possa estar ocorrendo em outras unidades escolares. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, na realidade a escola teve 2 pessoas que se manifestaram sobre isso, o vereador Márcio estava lá também, e é claro, as razões são sempre essas, né? Então, o que a gente busca com isso? Tanto é que eu respondo o requerimento este e o anterior no mesmo pacote, exatamente por estarmos falando de segurança. Anteriormente, claro, no meu horário, eu estava falando sobre a questão que conversei com o prefeito, etc. É exatamente isso. Quais são as alternativas? Assim como conversamos também no GGIM. O que está acontecendo, senhor presidente? Existem ações a ser tomadas no curto, médio e longo prazo. Essa é a discussão. O que nós vamos resolver no longo prazo? A legislação pertinente. Legislações. No médio prazo, a conscientização. O trabalho de palestra, de consciência, uma série de situações. O que nós vamos fazer no curto prazo? Que é, talvez, a maior discussão ou a pior solução. Porque tu precisa levar alternativa. As pessoas precisam se sentir confortáveis. Não é porque a pessoa diz, é que eu não estou levando. Não é isso. A discussão, ela está, não porque a pessoa está levando, mas sim, quais as razões que levam alguém a não sentir segurança. É isso que nós temos que discutir. Como nós vamos dar segurança? Como nós vamos permitir que os pais levem seus filhos e vão trabalhar sossegadamente? Essa é a grande discussão, vereador. Como nós vamos fazer isso? E isso precisa ser feito no curtíssimo prazo. O governador tem feito as suas ações. E volta o debate à questão da guarda municipal, da qual eu defendo. Você sabe que eu defendo. Não importa, porque o prefeito não concorda. Claro, porque nós tivemos um modelo que não deu certo. Esse modelo que nós tivemos não deu certo. E volto a frisar, eu estive aqui e votei a favor da extinção, vereador Toninho. O senhor lembra disso, vereador Jair? Todos que estiveram naquela ocasião, né, presidente? Eu votei a favor da extinção. Porque o modelo realmente não estava funcionando. Agora é o seguinte, vamos ter um modelo apropriado para que possa viabilizar, inclusive, a guarda. Vereador, a parte. Na questão específica da Guarda Armada, serão convocados aposentados do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que fazem parte do quadro chamado CETISP. A proposta que está na Assembleia melhorou bastante, pastor Jair, em relação ao que era. Então, a gente deve reconhecer esse avanço. Porque do jeito que estava, acredito que não haveria candidatos. A proposta de
R$ 4.102,84, sendo R$ 2.282 de salário adicional, mais R$ 1.600 e padronização do Vale Alimentação. Eu apresentei esses números para alguns amigos que são aposentados, desses dois quadros, e continua a preocupação, né, de que essa proposta, para depois de 30 anos de serviço prestado à sociedade, você dispor de 8 horas com o compromisso que é, com a seriedade do problema, um problema tão complexo que é a segurança pública, que não, né, essa é só uma questão pontual, a Guarda Armada não vai resolver, né, mas pode atenuar, mas eu ainda acredito e tenho preocupação que a proposta feita ela não é atrativa. Tá certo, vereador? Né? Essa é a minha questão. Obrigado, vereador. São 1.053, né? São 1.053, fora as escalas. Não, é isso, vereador. Eu respeito muito a sua opinião, né? E é aquilo que a gente fala. Todos nós temos alternativas, todos nós temos proposições a fazer, e a sua fala é interessante. O senhor conversou com pessoas que o senhor conhece que, olha, esse aí não serve para mim, né? Eu não vou aceitar. Isso é preocupante. Tem que ter questões factíveis. Tem que ter questões que eu vou usar a sua palavra, que seja exequível. Ideias, elas podem ter as mais absurdas. Podemos ter ideias mais idiotas. Mas as ideias precisam ser respeitadas, as ideias precisam ser ouvidas, para que dentro disso a gente possa buscar aquela que melhor possa resolver o problema de segurança que, convenhamos, realmente nós estamos com um problema seríssimo. E olha que Santa Catarina é um modelo para o resto do país. Santa Catarina é um modelo, mas pode ser melhor. Por isso que nós queremos que todos tenham a segurança necessária para levar o seu filho à escola, para andar no transporte coletivo, para poder ter a liberdade de andar na rua, de ir no hospital. É isso que nós queremos. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 237/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Reparos na pavimentação asfáltica da rua José de Pata, Centro. Indicação 238/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Substituição de equipamentos da academia ao ar livre e do parquinho infantil localizados na praça de convivência no bairro Maria Céu. Terminada a ordem do dia. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 017/2023, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, moção de apoio aos aprovados das vagas ao cargo de auxiliar criminalista no concurso público edital 001/2022 da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, que pleiteiam suas nomeações imediatas. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 17/2023, excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, aos deputados estaduais e à perita-geral de Polícia Científica, senhora Andressa Buer Fronza, da presente moção de apoio conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público apoiar os aprovados das vagas ao cargo de auxiliar criminalístico aprovado no concurso público edital 01/2022 da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, que pleiteia suas nomeações imediatas. Atualmente, o quadro de pessoal referente ao cargo de auxiliar criminalístico conta com 610 vagas, número que inclusive seria inferior ao ideal, sendo que apenas 230 são vagas ocupadas, ou seja, atualmente o órgão está contando com apenas 37,7% do seu efetivo de auxiliar criminalísticos, prejudicando muito o trabalho da Polícia Científica da Santa Catarina.
apelamos ao governador do Estado que atenda tal reivindicação, pois salientamos que o resultado do concurso público deflagrado por meio do edital 01/2023 já foi devidamente homologado, sendo que o último concurso havia sido realizado em 2014. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constados na ata dessa sessão legislativa moção de apoio aos aprovados das vagas ao cargo de auxiliar criminalístico do concurso público edital 01/2023 da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, que pleiteio sua nomeação imediata. Sala das Sessões, 19 de abril de 2023, vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo, PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra, a autora da moção, vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Na realidade, já está ali bem explicado. A Polícia Científica, ela deveria ter 630 auxiliares, está com 200, aliás, 210, né? Então, aliás, são 610 vagas e tem 230 atualmente. E o último concurso, 2014. Então, foi feito um concurso justo, necessário. O que eles estão pedindo é a sua nomeação imediata. Aqui em Criciúma, nós temos 13 auxiliares. E hoje nós contamos, até eu vim aqui para dar as boas-vindas para o Milton Cabral, que está aqui, né, que veio conversar conosco, a Miriana Gonçalves, Rita de Cássia Cardoso da Luz e Ricardo Neves, que estão ali, bem-vindos a essa casa, e eles vieram pedir o nosso apoio. E é a função dos vereadores apoiar as reivindicações da população. Então, nós estamos pedindo que vocês aprovem essa moção para que, principalmente nesse momento delicado na questão de segurança que nós estamos vivendo, que o governo do Estado dê também essa manifestação de que é importante a nomeação imediata desses cargos. Até porque, quando se faz um concurso público, gente, a gente deve fazer um concurso público para realmente chamar. E eu não sei por que às vezes se faz concurso público e não se chama. Até vou contar, o meu marido, uma vez, ele passou no concurso público para contador de Estado de Santa Catarina. Ele nunca foi chamado. Então, para que fazer o concurso? Né? Faz o concurso, chama as pessoas. Ou então, não faz o concurso. Então, eu gostaria de ter o apoio de vocês para que vocês apoiassem esses nossos criciumenses e todos que fizeram esse concurso de todo o Estado de Santa Catarina para que sejam chamados para ajudar na situação de segurança do Estado de Santa Catarina. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 009/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. No dia 18/4, o projeto teve a sua primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto está em discussão em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC do Executivo 0010/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Criciúma conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa Mega Construções Limitada e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. No dia 18 de 4 de 2023, o projeto teve sua primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo /011/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. No dia 18 de 4 de 2023, o projeto teve sua primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Gostaria de convidar os senhores vereadores para o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias de Ensino Superior de Santa Catarina, que acontecerá hoje, às 19h30, na M Masten House. E amanhã gostaria de convidá-lo, todos os vereadores, para as 16h30 no plenário, uma reunião com vossas excelências. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá amanhã, dia 25 de abril, no horário regimental. Boa noite a todos.